Irmãos, boa noite. Boa noite. Muitas outras comunidades, assim como a nossa, se reúnem no dia de hoje e o que torna esta reunião uma reunião de fato cheia de sentido e de propósito é o modo como essa reunião se dá. Se nós nos reunimos em torno da Bíblia, não como um mero guia para que nós venhamos a dar vazão e falar aquilo que nós mesmos desejamos, se nós nos reunirmos em torno da Bíblia enquanto palavra de Deus para nossa instrução e edificação, então todos os momentos que envolvem essa nossa reunião, eles carregam em si mesmos muito sentido, porque eles se dão a partir da verdade contida nestas palavras e sempre com o intuito de nos fazer lançar o nosso olhar sobre essas verdades. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse momento, o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus, é o momento que nós podemos ser levados por uma variedade de sentimentos e intenções que talvez nos façam perder de vista o quão necessário é que nós sejamos fiéis a esta palavra. Eu aqui na condição de pregador, eu posso pensar na condição de provavelmente muitos de vocês, meus irmãos, que tenham passado por uma semana difícil. E talvez tudo que vocês queiram é ouvir uma palavra que seja acalentadora para o coração de vocês, uma palavra que possa oferecer algum descanso, algum afago para o seu ego. Posso ser levado pelo meu coração pecaminoso também a falar coisas que não estão contidas nessa palavra, a feri-los, pelo modo como eu possa vir a transmitir essas verdades. É por isso que nós temos de nos sujeitar humildemente ao Senhor e clamar para que Ele, por sua graça e por sua misericórdia, apesar de nós, Ele nos conceda a bênção de nos falar, embora o instrumento que esteja à frente de vocês seja um pecador, assim como vocês são, seja tão limitado como vocês também são. A nossa oração e a minha oração, e eu espero que seja a oração dos irmãos também, é para que o Senhor nos conceda a graça de nos fazer sair daqui certo de que nós o ouvimos. E é por isso que eu quero orar primeiro com os irmãos. Antes de nós lermos o texto bíblico, eu quero orar com os irmãos, eu quero que você feche os seus olhos, eu quero que você curve a sua cabeça. Nós vamos mais uma vez nos colocar diante do Senhor em oração. Pai, nós dependemos do Senhor. E eu suplico ao Senhor, ó Deus, por tua graça, por tua misericórdia, conceda-nos a bênção de, em mais esta reunião, podermos ouvir a tua palavra. Ó Senhor, conceda-nos a bênção de sermos uma comunidade que ama a palavra do Senhor. Ó Senhor, conceda-nos a graça e a bênção de sermos uma comunidade fiel à palavra do Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós nessa noite, assim como o Senhor tem tido, e nos faça, ó Deus, sairmos daqui certos de que, tendo lido a tua palavra, tendo ouvido a exposição da tua palavra, o Senhor nos falou aos corações e o Senhor nos expôs aquele poder que só o Senhor tem de, por meio da tua palavra, transformar-nos completamente segundo a imagem de Jesus. Senhor, quando nós estamos diante da palavra do Senhor, pregada fielmente e humildemente, Senhor, é como se nós estivéssemos indefesos à frente de um trem prestes a acertar-nos com toda a força. É o que a tua palavra faz conosco, ela nos acerta, ela abala todas as nossas estruturas, ela nos desfaz, para que então nós sejamos refeitos à imagem do seu Filho amado. Senhor, nos refaça, que ao lermos a tua palavra, possamos, ó Deus, experimentar este poder transformador do Senhor em nossas vidas.
tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus irmãos aqui, e que, Senhor, por tua boa vontade, por tua graça, que o Senhor nos fale esta noite através da tua palavra. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 1. Nós leremos os versos de número 10 a 14. Eu tenho me desafiado a pregar uma série de sermões para os irmãos no prólogo do Evangelho de João. E esta é a nossa terceira mensagem. E aqui, de modo bem sucinto, eu vou adiantá-los o que nós iremos ver ao longo deste sermão. O evangelista, o apóstolo João, nos oferece aqui um contraste entre aqueles que rejeitam a luz que é o Verbo encarnado e aqueles que o recebem, tornando-se assim membros da família de Deus. E à medida que nós olharmos para o exemplo daqueles que rejeitam o Verbo, nós iremos perceber o quão responsáveis e o quão culpados pelo nosso pecado nós somos. Mas à medida que nós olharmos para o exemplo daqueles que recebem o Verbo, nós perceberemos o quanto nós somos impotentes no que diz respeito a salvar-nos a nós mesmos. Deus nos salva por sua graça soberana, por intermédio do Verbo que se fez carne. É isso que nós iremos ver esta noite. Observe a sua Bíblia, nós vamos ler o texto. Eu peço por gentileza aos irmãos que mantenham a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra de Deus. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O evangelista João, meus irmãos, em seu evangelho, ele através de todo o prólogo, que compreende desde o primeiro verso até o verso de número 18, ele nos anuncia a encarnação de Jesus a fim de nos mostrar que quando a luz resplandeceu nas trevas, o brilho desta luz anunciou uma nova era. Quando a luz resplandeceu nas trevas, este foi um marco de um novo começo. E é desta maneira que João inicia o seu evangelho com um longo prefácio apresentando o seu tema principal. E qual é este tema principal? O tema principal que nós percebemos ao longo desta introdução é que Jesus, ele é o Verbo e a luz que veio dos céus para o mundo, mas a maioria das pessoas o rejeitou. Contudo, aqueles que o receberam se tornaram filhos de Deus. Nós vimos nos versos anteriores ao que lemos aqui, o evangelista nos anunciando a existência do Verbo, uma existência anterior até mesmo à criação de todas as coisas. O evangelista nos mostra, nos 3 primeiros versos, que a existência do Verbo é uma existência eterna e que fora através do Verbo que estava com Deus e que também, diz João, ele era Deus, que todas as coisas foram criadas, todas elas vieram a existir. E este Verbo, segundo retrata o evangelista João, ele é a luz. É o que nós vemos no verso de número 4. Luz esta,
da qual derivam todos os outros raios luminosos que puderam ser vistos ao longo da história. Exemplo disso é o exemplo do profeta João Batista. João Batista, que segundo relata o próprio evangelista, nos versos 8 e 9, diz aí o evangelista: não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O evangelista aqui, relembrando e resumindo a presença da luz verdadeira no meio das trevas do mundo, ele vai declarar nos versos 10 e 11 que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O Verbo veio para o que era seu e os seus não o receberam. Entretanto, conforme nós pudemos ler aqui mesmo neste texto, nós vimos que sempre houveram exceções. Nós vamos ver que aqueles que aceitaram o Verbo, aqueles que receberam o Verbo, eles foram qualificados para se tornarem filhos de Deus, ou seja, para que eles fossem então transformados cada vez mais à imagem de Deus. Estas pessoas, aqueles que receberam o Verbo, eles não se gabam de seus ancestrais físicos, eles não se gabam de raça ou de nacionalidade, como os judeus frequentemente faziam, mas eles reconhecem que são produto unicamente da graça soberana de Deus. É Deus que, por intermédio de sua graça bendita e soberana, salva o homem do seu estado de pecado e obscuridade através de Cristo Jesus, o Verbo encarnado. É isso que nós vimos e lemos neste texto. Nos primeiros versos aí que nós lemos, versos de número 10 e 11, nós vamos ler, e o evangelista aqui nos aponta a presença do Verbo no mundo. Mas ele não nos aponta a presença do Verbo no mundo somente conforme nós a contemplamos através da encarnação de Jesus. Mas o evangelista, ele aponta para uma presença anterior ao nascimento virginal de Cristo. Ele aponta para uma presença que anunciava o mundo, o alvorecer de uma nova era, a ser inaugurada por meio da vinda do Messias. O evangelista ele nos aponta para uma presença do Verbo no mundo que é anterior à encarnação. Ele vai dizer aí no verbo de número 11, o Verbo estava no mundo. O mundo aqui quer dizer todo o universo criado por Deus. Todas as coisas, conforme nós podemos ler no verso de número 3. A revelação divina, ela era amplamente visível em todo o universo, em toda a criação, visto que este mundo ele é uma propriedade de Deus. Ele foi criado por Deus através do Logos, através do Verbo. E é justamente isso o que João vai declarar logo em seguida no verso 10. Ele vai dizer que o Verbo estava no mundo e vai dizer que o mundo foi feito por intermédio dele, por intermédio do Verbo. Contudo, o que segue a estas afirmações do evangelista João é uma dura constatação que diz respeito ao mundo, mas não agora o mundo como sendo todo o universo criado. Não o mundo como sendo todas as coisas, mas sim o mundo como significando o mundo das pessoas. Um mundo alienado de Deus por causa da queda. O evangelista vai dizer aí, ainda no verso de número 10, que o mundo, a humanidade alienada de Deus por causa do pecado, não o conheceu. Calvino vai dizer que aqui o evangelista acusa os homens de ingratidão, com base no fato de que a cegueira destes homens
era uma cegueira voluntária. Calvino vai dizer que os homens eles eram voluntariamente cegos. O mundo no qual o Verbo se fez presente, ele é um mundo marcado pela corrupção do pecado. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no 1º capítulo, ele desnuda este estado terrível da humanidade caída, nos mostrando que, muito embora Deus ele houvesse se manifestado através da criação, muito embora Deus houvesse manifestado através da criação seus atributos invisíveis, assim também como o seu eterno poder e a sua própria divindade, Paulo vai nos ensinar que, ainda assim, tais homens não o reconheceram. Tais homens não o glorificaram. E segundo as palavras do próprio apóstolo Paulo, em Romanos 1, no verso 21, ele vai dizer que estes homens tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Estes homens, voluntariamente cegos, como diz Calvino, são indesculpáveis. E é isso que nós vemos no verso de número 10 e no verso 11. O homem, ele é culpado. Este é o veredito. É por isso que João, ele baseia a responsabilidade moral da raça humana nesta doutrina da criação, ao afirmar que o mundo criado pelo Verbo não conheceu o Verbo. No verso 11, agora o evangelista ele afunila o seu argumento. Ele, de certa forma, estreita o seu argumento. Ele nos transmite agora uma outra imagem. Um outro exemplo não tão amplo quanto o exemplo de todo o mundo, toda a humanidade caída. Agora o evangelista, ao afunilar o seu argumento, ele vai nos oferecer um exemplo que é o exemplo da relação de Deus com o povo de Israel. Veja o que ele vai dizer aí no verso de número 11. Ele vai dizer que o Verbo veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João aqui ele volta a sua atenção para o povo do pacto. É como que uma espécie de círculo menor dentro de um círculo mais abrangente, de um círculo maior. Nós sabemos e lemos que a palavra de Deus que veio ao mundo das pessoas em geral, ela inicialmente veio em forma de revelação especial ao povo de Israel. Ela veio em forma de revelação especial ao povo de Israel através da lei, através das profecias. Ela veio em forma de revelação especial ao povo da aliança através das palavras de sabedoria, assim também como por meio de teofanias e de atos poderosos de misericórdia e de juízo. Nenhum outro povo na antiga dispensação, nenhuma outra nação experimentou as mesmas coisas que o povo de Israel experimentou. Todavia, repetidas vezes, o testemunho dos porta-vozes de Deus a Israel foi de que as mensagens de Deus, que eram destinadas ao povo de Israel, através dos instrumentos de Deus, elas eram constantemente ignoradas. Elas eram constantemente desprezadas. O que o evangelista tem aqui em mente, no verso de número 11, é o que aconteceu quando o Verbo veio para a sua própria casa, para a sua própria gente. E o seu próprio povo o recusou. O seu próprio povo não quis ter comunhão com ele. Os seus, como diz o evangelista, não o receberam. Calvino vai dizer que esta afirmação do evangelista, ela salienta a ingratidão humana. O Filho de Deus havia escolhido
uma habitação para si, numa nação específica. Entretanto, ao se fazer presente ali, ele foi rejeitado. Segundo Calvino, é isso o que revela claramente o quão viciosa é a cegueira humana. Vejam só, meus irmãos, se aqueles que antecederam a encarnação do Verbo, eles não poderiam se desculpar por não o terem conhecido ou por não o terem recebido, imaginem só aqueles que conheceram o Verbo em sua manifestação mais sublime. Estes versos que nós lemos aqui acentuam a nossa responsabilidade. A responsabilidade do homem por seu estado de completa rebelião contra Deus. Os homens contemplaram os raios da luz que é o Verbo, mas eles o negaram e preferiram as trevas. Os homens rejeitaram a vida que é a luz dos homens e abraçaram a morte. Os homens deixaram de saciar a sua sede nas fontes da água da vida para poder se embebedarem nas águas das fossas do pecado. Culpados. Culpados. Isso é o que nós somos, irmãos, culpados. Este é o veredito. Por si só, estes versos que nós lemos, eles seriam realmente muito severos. Entretanto, os versículos de número 12 e 13, eles suavizam imediatamente a rejeição total do Verbo, indicando que, como nos tempos do Antigo Testamento, permanece ainda um remanescente fiel. O remanescente que deu as boas-vindas ao Verbo quando ele veio ao mundo, recebeu o direito de herança de todas as bênçãos e privilégios que seriam advindos da vinda do Verbo ao mundo. Estas bênçãos e estes privilégios, eles se resumem na aceitação de alguém como um membro da família de Deus. Veja só o que o evangelista vai nos dizer no verso de número 12. Ele vai dizer: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Embora o mundo e os seus representantes, o povo de Israel, eles tivessem rejeitado o Salvador, o texto vai nos dizer que alguns indivíduos o aceitaram. Estas pessoas que o receberam, que o aceitaram, sem levar em conta descendência física ou nacionalidade, eles receberam o dom da graça de Deus. A expressão aqui no verso de número 12, todos quantos, significa quem quer que seja, seja gentio, seja judeu, todos os que receberam o Verbo podem tornar-se filhos de Deus. Receberam consigo este direito. Os judeus, irmãos, eles foram dominados por uma arrogância. Eles foram dominados por uma arrogância pecaminosa, como se Deus fosse somente deles. Como se Deus fosse uma propriedade deles. Mas o que o evangelista está a nos mostrar aqui é que a sorte destes representantes, a sorte desse povo judeu, ela se reverteu. Ela se voltou contra ele. Porque agora os gentios, eles preencheram a vaga que havia sido deixada vacante pelos judeus deserdados. Calvino vai dizer que é como se os direitos de adoção, eles fossem transferidos para pessoas estranhas. É isso que aconteceu. Os judeus, eles foram bem lentos em aprender que na nova dispensação,
Não existem privilégios baseados em relacionamento físico. Enquanto os que rejeitaram o Verbo viram-se despojados da gloriosa graça divina, aqueles que receberam o Verbo receberam o direito de serem feitos filhos de Deus. E quem são os que recebem o Verbo e que se tornam filhos de Deus? É o que o evangelista vai responder aí no final do verso de número 12. Ele vai dizer assim: são aqueles que creem no seu nome. São estes que recebem este sumo benefício. Aqueles que creem no seu nome. Receber aquele que é o Verbo de Deus, portanto, irmãos, significa depositar fé nele. Jurar fidelidade a ele. E também, de maneira muito prática, acreditar que o Verbo é aquilo que ele diz ser. Estes são os que recebem o benefício desta filiação à família de Deus. E no verso de número 13, o evangelista ele vai reforçar o ideal da graça soberana como provedora da filiação dos que creem, ao demonstrar que o nascimento da família de Deus ele é muito diferente do nascimento físico. Ele vai nos mostrar que este novo nascimento ele não tem nada a ver com laços raciais, ele não tem nada a ver com nacionalidade, ele não tem nada a ver com laços familiares. Ele vai nos mostrar que os verdadeiros filhos de Deus, eles não devem sua origem, observem o texto, eles não devem sua origem nem ao sangue, nem à vontade da carne e nem à vontade do homem. Mas eles devem a sua filiação à família de Deus, a Deus somente. É a graça soberana de Deus que os torna membros de sua família. Em termos espirituais, irmãos, é irrelevante, é absolutamente irrelevante ser um descendente de Abraão pela ordem natural, se nós não reproduzirmos a mesma fé que ele tinha. O nascimento espiritual, a entrada na família cujo pai é Deus, ela depende de fatores bem diferentes. Ela depende da recepção pela fé daquele a quem Deus enviou. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Paulo, em sua carta aos Efésios, ele nos pinta um belo quadro da manifestação da graça soberana de Deus na salvação dos eleitos, irmãos. Paulo vai dizer que, embora nós estivéssemos mortos em nossos delitos e pecados, embora nós fôssemos responsáveis e, consequentemente, culpados de nossa transgressão, ele vai dizer que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, nos deu vida juntamente com Cristo. É o que ele vai nos dizer no capítulo 2, nos versos de número 4 e 5. E Paulo ele enfatiza algo que nós jamais devemos esquecer, irmãos. Ao encenar o bendito evangelho de Cristo Jesus, o enredo da nossa salvação, o apóstolo ele nos lembra que isto não vem de nós, mas que esta salvação, esta graça é um dom de Deus. Ele vai dizer nos versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos,
mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Há em nosso meio alguém que tem confiado na força do próprio braço? Será que existe alguém em nosso meio que acredite a sua filiação à família de Deus, à força da própria vontade? Ou as obras realizadas pelas suas próprias mãos? Será que existe, porventura, alguém aqui, nessa noite, no nosso meio, que acredite a sua salvação a uma confiança infundada em sua própria declaração pública de fé? Se existe aqui no meio de nós alguém que pensa dessa maneira, eu quero admoestá-lo para que se lembre de Israel. Lembrem-se de Israel. Lembrem-se daqueles que confiaram puramente em laços de sangue. Lembrem-se daquele povo que enaltecia o rito físico da circuncisão, mas que rejeitava a graça de Deus e do Evangelho. Lembrem-se, irmãos, daquele povo que cortava a carne, mas não tinha o coração ferido pelo golpe da graça, que nos fere, mas fere para nos curar eternamente. Meus irmãos, é somente a graça de Deus. É somente Cristo, meus irmãos, o Verbo. É somente pela fé. E é somente a Deus que nós devemos a glória por esta bendita salvação que nos é oferecida. O que nós aprendemos aqui nos versos de número 12 e 13 é que não fosse a graça soberana de Deus, através do Verbo, nós jamais o teríamos recebido. Nós jamais teríamos crido no seu nome. Jamais. Jamais. Agora vejam o quão libertador é isso. Se por um lado, nós somos totalmente responsáveis e culpados pela nossa insurgência contra Deus e pelo nosso pecado, por outro lado, todo o esforço de reunir-nos, de nos fazer, nos achegarmos diante da presença de Deus, é um esforço do próprio Deus. E como é que Deus nos mostra e nos revela esta bendita e soberana graça? Nós vemos no verso de número 14, e eu quero encerrar. Diz assim, a palavra de Deus: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A encarnação, ou seja, aqui de forma mais ampla, a realização do propósito de Deus em Cristo Jesus, ou seja, a crucificação. Esta encarnação, ela é o clímax desta graça condescendente de Deus. No meio deste mundo ingrato, no meio de um mundo de pessoas, como diz Calvino, voluntariamente cegas, Deus manifestou o seu amor supremo. Da extensão infinita de deleite eterno que o Verbo tinha na presença do Pai, o Verbo, ele estava disposto a descer até este domínio de miséria para poder estabelecer a sua
tenda por um tempo entre os pecadores. Sabe como é que nós contemplamos esta graça soberana? É que entre os homens, encarnado, Deus se mostrou Deus conosco. Habitou no meio de nós. Fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Esta é a contemplação da face da graça soberana de Deus. Ela tem um rosto. Ela tem um corpo. Ela tem mãos e pés. É Cristo Jesus, esta bendita, sublime e soberana manifestação da graça poderosa de Deus, que salva o pecador de seu estado de obscuridade por causa do pecado. Nós não temos motivo, irmãos, para confiarmos em nós mesmos. Vocês sabem, isso é uma boa notícia. Isso é uma boa coisa. É bom saber que a nossa salvação deriva única e exclusivamente de Deus. E é bom também saber que este mesmo Deus que, por sua graça soberana, por intermédio do Verbo, nos salva, Ele mesmo nos assegura que haverá de nos manter, que haverá de nos fazer permanecer como um remanescente fiel, até aquele dia em que nós contemplaremos face a face o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Que Deus nos ajude, irmãos, a compreendermos estas verdades, de modo que a nossa vida, então, possa ser uma resposta de total sujeição e submissão a este Verbo. E que aqueles culpados, aqueles responsáveis por seu estado de rebelião contra Deus, aqueles que se encontram aqui no nosso meio ou aqueles que nos assistem, que sejam alcançados pela graça soberana de Deus, que salva aqueles que outrora eram culpados pelo pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos ajude, irmãos. Amém.